Agora nós vamos contar um outro capítulo, né? Porque simplesmente prenderam uma pessoa por lá, foi o padrasto, né? Dos meninos. O Mesquita vai contar com riqueza de detalhes tudo que está acontecendo nesse momento. Parece que encontraram lá o veneno na mão desse rapaz, parece que ele colocou no arroz. É a Polícia Civil, Mesquita está com o delegado e vamos agora ter com riqueza de detalhes todo esse trabalho de investigação desse envenenamento coletivo envolvendo uma família em Parnaíba. Meu querido amigo Carlos Mesquita, estou de volta com você. Bom dia. Bom dia, Wellington. Mais uma vez para você e para todos que nos assistem em todo o Brasil. Exatamente, Wellington, esse caso que chamou a atenção do país por conta de que no dia 1º deste ano de 2025, em um almoço pós-Réveillon, uma família foi envenenada, entre elas crianças e uma mãe de duas crianças que ano passado também morreram por envenenamento após comerem cajus envenenados dados por uma vizinha. Detalhe é que a Francisca, ela que é mãe das duas crianças mortas ano passado e duas crianças mortas este ano, tinha um padrasto que morava na casa. O senhor Francisco de Assis, que é quem foi preso hoje, suspeito desse crime de envenenar toda a família. Em riqueza de detalhes, a coletiva de imprensa que foi dada agora pelos delegados regionais Aislan Magalhães, Dr. Williams Pinheiro e o delegado do presídio inquérito, contaram para a imprensa todos os detalhes em que alguns deles chamam a atenção até mesmo por conta de material que foi encontrado na casa pertencente a esse acusado. Em depoimento, ele acabou mudando as versões pelo menos 3 vezes. E isso, claro, colocou ele na cena do crime como acusado. Aqui o delegado Williams. Delegado, trabalho de investigação da polícia com rapidez, por conta até mesmo de um caso que chama bastante atenção, difícil de ser solucionado, porém, indícios de que o padrasto é o acusado desse crime. Bom dia a todos. A Polícia Civil hoje deflagra mais uma etapa dessa investigação, com 3 mandados de busca e um mandado de prisão temporária. Nossa divisão de homicídio chegou à conclusão, nessa fase da investigação, de há indícios, de participação desse padrasto. Haja vista toda a dinâmica que o delegado Abimael analisou, desde a noite do Réveillon, que foi feita uma alimentação, fez uma cronologia do tempo dessa alimentação, ela foi fornecida no dia anterior, todos na casa comeram normalmente, ficou um resto da comida, que no dia seguinte foi feito esse requentamento dessa comida, e aí sim veio aparecer essa substância venenosa que foi identificada pelos nossos laudos periciais, a presença dessa substância venenosa dentro dessa comida. A partir daí, a Polícia Civil intensifica os depoimentos, intensifica a análise do crime, descartamos algumas possibilidades de envolvimento de outras pessoas de fora. Haja vista que na casa, por ser uma casa pequena, a filmagem mostra aí, e naquela só tinha aquela família. E os depoimentos de todos dentro da casa, inclusive do próprio acusado, é de que ninguém teve acesso. Se ninguém teve acesso e descobre-se essa substância venenosa, alguém colocou. Haja vista que ainda usaram a mesma comida do dia anterior, que ninguém passou mal. Laudos técnicos dão conta que essas substâncias venenosas, quando você come, a partir de 1 hora a 4 horas, ela já apresenta seus efeitos. Como se comeu no dia anterior e passou mais de lapsos de horas, de 10, 20 horas, e não teve nenhum efeito. Então a gente já começa a identificar que houve a aplicação da substância no dia seguinte, que foi no dia 1º. Diante dessas informações, de todos os depoimentos, do depoimento do seu próprio Francisco, na época do registro do BO, que aconteceu, que eles passaram mal, e das contradições que a gente percebeu, a gente concluiu que seria necessária essa prisão temporária por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30, e foi hoje, nas buscas, foi colhido um vasto material, materiais digitais, telefones, escritos, foi colhido uma curiosidade, um baú dentro da casa, da onde aconteceu o fato. Esse baú pertencia a seu Francisco, o qual usava uma chave pendurada no pescoço que só ele tinha acesso, só eram as coisas dele. Isso levantou essa curiosidade, a perícia criminal recolheu, foi feito buscas em outras, mais 2 residências, em uma delas
na qual nós participamos, foi colhido o celular, foi colhido os materiais escritos. Entre esses materiais escritos, leva-se uma curiosidade que foi encontrada, escritos nazistas, né, de histórias de Hitler e tal. Então, isso vai servir para que a gente entenda a personalidade do seu Francisco, para a gente entender essa dinâmica, porque estamos diante de um caso de horror, onde nós temos possivelmente seres humanos aplicando veneno em crianças. Então, você vê, é necessário que se tire esse suspeito daquele convívio familiar, haja vista de tantas dores que já aconteceu, e a possibilidade de ele ser o autor, não poderia mais ele ficar convivendo naquele mesmo ambiente com os familiares ainda que estão vivos. Então, nesse momento, a gente faz essa prisão justamente para resguardar até a integridade física dele, como dos outros familiares, e no decorrer dessa investigação ainda, após as análises da perícia que foi colhida, a gente vai continuar esse caso e dar mais resultados lá na frente. Delegado, ele chegou a ir para o hospital, porém foi numa viatura da polícia 4 horas depois das outras pessoas terem dado entrada no hospital e ter tido o primeiro óbito. Ele foi, então, diagnosticado também com sintomas do veneno, do envenenamento? Bom, esse foi o primeiro suspeito. Quando ele foi, nós fomos na casa, ele não estava passando mal. Ele foi convidado a vir prestar depoimento, que tinha que registrar o BO, prestar esclarecimentos, e naquele dia, ele já prestou o seu depoimento quando foi para a delegacia, e lá ele começou a dizer que estava passando mal, tal, e ele contou a versão dele, né? E aí a própria polícia militar fez a condução dele, porque ele alegava que estava passando mal, conduziu ao hospital, lá ele foi diagnosticado, foi atendido, foi colhido o material que nós estamos aguardando ainda, a perícia, a questão de sangue, para saber se ele também ingeriu, que segundo ele comeu. Qual é o problema? Nos depoimentos das testemunhas dentro da casa, um relato que ele não queria comer, outro relato que ele comeu, mas jogou fora. Você está entendendo? E outro relato que ele não teve, só mexeu na comida. E ele diz que comeu. Então, há umas contradições no depoimento dele. Ele prestou 3 depoimentos, cada depoimento ele se contradiz. O que a gente percebe é que no depoimento dele, no primeiro depoimento, é a raiva que ele tem dos familiares dessa mulher dele, que seria a avó das crianças e a mãe da menina que veio a falecer, da senhora. Então a gente percebe muito bem isso. Ele alega que só ele sustenta. Um outro fato, ele não falava com os familiares, com os outros familiares que conviviam na casa, existia essa intriga. Então já existia um mau relacionamento dele dentro do ambiente familiar. Esse é outro fato que levou essa nossa suspeita e pedir essa prisão temporária dele também. Delegado, a polícia investigou ano passado a situação das 2 crianças, filhas da Francisca, 2 meninos, 8 e 9 anos. Esses 2 meninos, Wellington, comeram caju envenenado, e a polícia apurou que esse caju foi dado por uma vizinha, tinha veneno na casa da vizinha, mesmo tipo de veneno, e isso pode ter ligação ou foi apenas um gatilho para que esse ano pudesse vir à tona essa outra situação, delegado? Veja só, são investigações diferentes, são fatos diferentes, são outros fatos em outros tempos. O outro fato que aconteceu com as 2 crianças, a questão do caju, foi todo feito uma investigação. A Polícia Civil fez sua conclusão, já tem seus relatórios, suas provas materiais, suas provas técnicas foram todas encaminhadas ao Ministério Público. Então, nós temos 3 fases na questão do processo penal. Temos essa nossa fase do inquérito policial, que neste caso anterior já foi concluído, foi encaminhada. O Ministério Público agora já existe uma ação penal, onde vai ter uma instrução penal, onde todos vão ser debatidos, a acusação, as provas, a defesa, e a defesa lá vai ter suas acusações. Em relação a esse fato passado, não há dúvida da Polícia Civil. Foi um fato que aconteceu com as provas, os caju, a vizinhança, existia todos os indícios necessários para naquele momento fazer, e até hoje a senhora que cometeu aquele crime contra as crianças está presa. Então são fatos isolados. Esse fato de hoje é outro, nós estamos tratando, vamos investigar o de hoje. Estamos investigando. Se vai haver no futuro uma correlação, não sabemos. Essa investigação de hoje ela está em andamento. Nós estamos na primeira fase desse processo penal.
Então, com relação agora, o fato da substância do veneno, é bom que esclareça que é um veneno comum. Infelizmente, apesar da ilegalidade, é comum encontrar nos mercados daqui do Piauí, na Paraíba, como no Brasil todo. Você vê, ele é encontrado naqueles chumbinhos, o pé fóssil. Então, ele é animal para matar pesticidas, ratos. Então, é comum ser encontrado em algumas casas. As próprias pessoas moradores manipulam. Então, não é porque o envenenamento do outro foi o mesmo veneno de hoje que a gente vai fazer essa correlação. Porque possa haver, a gente não descarta, porque a gente ainda está investigando este caso. Mas com o caso passado já foi concluída a investigação. Tá certo, então, o delegado Williams Pinheiro, que é delegado regional, nos dá entrevista exclusiva agora para a Rede Meio, falando sobre essa prisão do Francisco de Assis, padrasto da Francisca, que foi vítima de envenenamento, junto com o irmão e também as duas crianças que foram a óbito. Ela, o irmão e as duas crianças menores de 1 ano e 8 meses, o pequeno Davi e a pequena... O sinal do Mesquita, mas obrigado, delegado.